Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Reis, capítulo 16, por favor. Obrigado. Vou dizer para os irmãos que é um desafio, né? Falar sobre Acais, né? Porque o camarada era só Jesus nessa vida, irmão. O camarada era complicado. 2 Reis, capítulo 16. A partir do versículo 1, os irmãos acharam? Amém? Vamos ler a princípio até o verso 11. Diz assim: No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros. Como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos. Subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu queria falar nessa noite para os irmãos, né? Estive pensando aqui, meu Deus, qual seria aí um tema aí interessante, né, para trabalhar com a igreja, sobre a vida desse camarada aqui, de Acais. E me veio o seguinte, irmãos: marcas de um líder, né, ou de um governante que abandonou o Senhor. Interessante que a gente, quando fica pensando, né, você lê aqui o texto, né, sobre a vida de Acais, e você vê Acais dando um monte de bola fora, né, dando um monte de coisa errada. E a gente fica pensando assim: Acais era filho de Jotão, que se você voltar aí no capítulo anterior, você vai ver que o pai dele fez o que era reto diante do Senhor. Então, se você analisar friamente, assim, ou humanamente falando, né, esse homem, ele viu o seu pai fazer as coisas corretas. Ele viu o seu pai cultuando a Deus. Ele viu o seu pai tendo uma vida com o Senhor. Ele contemplou as coisas que o seu pai fez desde pequeno. Né? Há até estudiosos da Bíblia chegam a dizer que ele chegou a ser quase que um corregente, né, do seu pai. O pai deu algumas instruções para ele, como ele deveria fazer ou agir como um rei. E ele viu tudo isso, irmãos. E mesmo assim, ele optou em fazer, como nós lemos aí no versículo 2, né? Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. E a gente não vê isso, muitas das vezes, acontecendo, né, dessa forma.
Às vezes nossos vizinhos, às vezes na nossa rua, tem alguém assim, que é filho de crente, e o camarada é uma peste, né? Já não viu isso? Ou por que não dizer que talvez a maioria aí, infelizmente, é um dado que é verdadeiro. A maioria dos filhos de crentes que estão nas comunidades estão no tráfico de drogas. E eu te pergunto, aquela mãe e aquele pai que estão na igreja, como eu e como os irmãos estão, não ensinaram o caminho que aquele menino deveria andar? E ele resolveu, por livre e espontânea vontade, ir pelo caminho errado? Aí eu te pergunto, meu irmão, você pode chegar para mim e falar assim, não, pastor, mas você tem que entender que o menino não teve a oportunidade que o senhor teve, que eu tive, que os nossos filhos tiveram. Isso aí não tem nada a ver, irmão. Tá? Porque eu conheço gente que saiu da comunidade, se formou na escola militar comigo. E o camarada não teve cursinho. Pergunta aqui para o Edinaldo também, se ele não teve colega na turma dele. E de outros profissionais, estou falando de quartel porque é a nossa realidade, a minha e dele aqui, mas de outros profissionais, de outras pessoas que venceram, se não saíram de um lugar humilde, isso não justifica, né? Não justifica isso. Eu estive pregando numa igreja, né, e a esposa do pastor, ela chegou para mim e falou assim, pastor, foi num domingo que eu fui pregar naquela igreja, ele falou assim, poxa, tudo que o senhor falou aqui foi Deus purinho, porque, eu vou dar um exemplo para o senhor, uma mãe de uma jovem aqui da nossa igreja, cismou que o filho dela tinha que namorar um traficante, a filha dela. Aí eu falei, quê? Ela falou, sério? Ela só faltou entregar a filha de mão beijada para o traficante namorar. E não é uma irmãzinha, você pode falar assim, não, é uma irmã que se converteu ontem, pastor. Não, ela não se converteu ontem, não. É a irmã antiga, que está no grupo das irmãs, que está em grupos de oração. Aí eu fico pensando, o que essa bênção pensa da vida? Né? De entregar a própria filha para o traficante, que ela acha que a filha dela, de repente, vai ter um futuro melhor se juntar com um camarada daqueles. Né? A gente sabe que Deus pode fazer a obra e o camarada pode se converter. Amém. Todo mundo sabe que isso pode acontecer. Mas até então, isso é uma coisa virtual, irmãos. A tendência é o quê? O que tem acontecido? O que nós temos visto aí já há muitos anos, não é de hoje nem de ontem? Esse pessoal morre tudo jovem. Né? E às vezes, quando algum grupo rival chega e atira, quem estiver perto morre também. Isso ela não pensou? Não. Aí você fica vendo que Acais foi criado com seu pai, que fez o que era reto diante do Senhor, e ele resolveu fazer o quê? Justamente tudo ao contrário. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, quais foram, então, as marcas do governo de Acais? Eu separei aqui 4, irmãos, para passar para os irmãos, 4 marcas de um governante que abandonou o Senhor. Em primeiro lugar, a primeira marca que eu vejo aqui, que o governo dele foi marcado pelos erros. No versículo 2, diz que ele não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus. Aí a gente fica pensando, meu Deus, por que ele errou tanto? Porque ele quis. Por que ele errou tanto? Mas porque ele quis errar, irmãos. De livre e espontânea vontade. Mas eu destaco aqui, por exemplo, ele resolveu imitar os reis de Israel. O primeiro erro que ele comete aí, versículo 3, no início. Porque andou no caminho dos reis de Israel. Acais era rei de Judá, do reino do sul. E ele resolveu, em vez de copiar os ensinamentos, seguir os ensinamentos do seu pai, ele seguiu aquilo que ele viu os reis do norte, do reino do norte, dos reis de Israel fazendo. E os irmãos podem ler aí todo o livro dos reis, que vocês vão ver que os reis lá do reino do norte só fizeram tudo errado. A maioria deles, 99% deles fizeram o que era mal perante o Senhor. E ele resolve seguir um modelo totalmente fora do padrão, totalmente fora daquilo que todo mundo esperava que ele fosse seguir.
Ele resolve seguir quem? Os reis de Israel. Ele resolve imitar justamente quem ele não poderia ter imitado. Né? O apóstolo Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. E a Bíblia também fala lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se tiver alguém que você está pensando em imitar nessa vida, não imite nenhum homem, imite o padrão bíblico, imite e vai imitar o Senhor. Imite as coisas que estão na Bíblia. Os homens de Deus que acertaram. Não quem fez a coisa errada, né? Um outro aspecto que eu vejo aqui, que ele errou feio, quando ele resolveu praticar as abominações dos gentios, no verso 3, ó, porque andou no caminho dos reis de Israel, ó, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, o que ele resolve fazer? Copiar algo que era pagão, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E você pode perguntar, meu Deus, qual era a verdadeira intenção dele? O que ele queria com isso? Né? Os irmãos sabem muito bem aí que quem tem esse costume, né, de sacrificar crianças a Satanás, aos ídolos, né, aos demônios, a intenção era o quê? Obter mais poder, né? Em vez dele pedir para Deus derramar o poder dele na vida dele, não, ele foi fazer aquilo que as abominações dos gentios. Ninguém tinha mandado ele sacrificar o filho dele. Eu lembrei de Jeremias capítulo 7, versículo 31. Deixa eu ver se eu tenho. Olha o que está escrito ó, em Jeremias 7, 31. Ó. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Deus usando o profeta. Né? Quem mandou esses caras fazerem isso aí? E não foi só Acaz que fez isso, né? Houve um outro rei também que fez, Manassés, por exemplo, que usou desse negócio, essa prática, que era abominável ao Senhor. Então, qual era a intenção? Obter mais poder para agradar quem? Aquela divindade ali, a qual ele ofereceu o filho dele, em troca de favores, né? Ó, vou te oferecer meu filho aqui, em troca do seu favor para a minha vida. Ele não precisava de nada disso. Ele tinha o Deus vivo, né? O Deus de Israel. E isso, irmãos, está ligado à adoração a Baal, né? Praticada no Vale dos Filhos de Inom. Isso era algo típico do que era feito quando se adoravam a Baal. Os irmãos veem que Acaz era um cara super atribulado, né? E uma outra atitude dele, que eu vejo que ele cometeu um grande erro, é que ele resolve apostatar da fé de vez, né? Ele vai apostatar da fé no Deus de Israel e ele lidera pessoalmente o seu povo nas práticas religiosas de Canaã. No verso 4, ó, veja aí. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. A árvore frondosa era um símbolo de fertilidade, né? Aqueles povos pagãos criam nisso, que aquelas grandes árvores, aquilo ali trazia esse símbolo de fertilidade, que ali eles iam ter alguma coisa, né? Alguma bênção, se eles fizessem um culto ali. Só que os irmãos sabem muito bem que quando esses cultos eram praticados nesses locais, né, nos altos, ou debaixo de árvores frondosas, né, ali eles também praticavam a imoralidade diante de Baal. Ou seja, era um culto que as pessoas se prostituíam na frente daquela entidade, ou de um poste ídolo que eles colocavam lá. Então, era uma coisa terrível, Deus abominava aquilo ali, era uma coisa terrível. Então, você percebe, né,
como a gente está conversando aqui, que o governo dele é marcado por uma série de erros. E um detalhe, um atrás do outro. Segundo lugar, a segunda marca que eu vejo aí é que o governo desse homem, né, desse rei, é marcado pela derrota. No verso 5, ele vai dizer algo aqui, ó. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. É como se Deus desse para ele vamos dizer assim, uma pequena oportunidade. Mas vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 28. Abra lá sua Bíblia, por favor. E vocês vão perceber que Deus não livrou Acais. Um texto paralelo ao texto que nós estamos lendo no livro de Reis. Veja aí, a partir do versículo 5. 2 Crônicas 28, a partir do verso 5. Pode ler? Amém? Diz assim, ó. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos. Olha só, apareceu a palavra aí, né? Derrotaram. Uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000. Olha só, irmãos, a consequência aí dos erros de Acais. Ó. Uma chacina, onde 120.000 homens perderam a vida. Continuando, isso num só dia. Todos homens poderosos. Aí vem o detalhe no final do versículo 6. Ó. Por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Agora, verso 8. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor. Aí você vê, irmãos, olha a misericórdia de Deus, irmãos. Olha a misericórdia de Deus. Cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanha raiva, que chegou até os céus. Olha que situação, irmãos. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Aí o profeta, né, dá-lhe uma cajadada neles também, né? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxeste cativo de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens, dentre os cabeças dos filhos de Efraim, olha só, Efraim aí é uma referência ao reino do norte, né? A Israel, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meusilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo. Olha só agora a situação, irmãos. Olha a humilhação que eles passaram. Ó. Vestiram, e do despojo, vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos. E lhes deram de comer e beber. E os ungiram.
a todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, a cidade das palmeiras, e a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Está vendo só? Olha a derrota, olha aí a tragédia que foi ocasionado pela a maneira de Acais proceder. Derrota, perda, né, foram saqueados. Aí Deus levanta um profeta e Deus ainda tem misericórdia, irmãos. Por quê? Porque todo mundo sabe que Judá não seria levado cativo por eles, né? Judá seria levado cativo depois, lá na frente, por Nabucodonosor. E Deus interviu ali, Deus teve misericórdia. E eles retornaram tudo arrebentado, depois de terem sido humilhados, né, de terem tido perdas, mortes. Olha quanta desgraça, irmão. Então foi um governo também marcado pelas derrotas, né, ou pela derrota. Além dos erros, além da derrota, em terceiro lugar, a terceira marca, também foi um governo marcado pela corrupção. Veja aí, segundo Reis, capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Olha só, Acais enviou mensageiros ao rei da Síria, dizendo, ó, eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Por que ele não pediu socorro ao Senhor? Foi pedir socorro a um rei ímpio. Verso 8. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos e subiu contra Damasco. Ou seja, ele pede socorro ao rei da Síria. Né? Se vocês depois podem ler com calma em casa, irmãos, Isaías capítulo 7, você vai ver que Isaías tenta ainda falar com Acais. Acais, pô, rapaz, toma jeito, cara. Deus pode te livrar, né? Isaías ainda tentou lá falar com ele, mas não deu certo. Né? Em troca da proteção do rei da Síria, sabe o que ele fez? Ele vai saquear a casa do Senhor. Ele pega o ouro e a prata da casa do Senhor e dá para o rei da Síria. E aí, quando você vai analisar, irmão, pô, pastor, mas o que quer dizer esse negócio de ouro e de prata? Ouro, normalmente, ele aponta para a glória de Deus, não é? É. Mas também, ouro fala de excelência, irmãos. E ouro também fala da santidade. São coisas que nós não podemos abrir mão na igreja, né? A santidade. E a prata fala da justiça. A justiça de Deus, né? Muitas vezes a prata simboliza isso. Essas coisas são valores, irmãos, e valores espirituais que eu e você não podemos abrir mão por nada desse mundo. Ah, pastor, mas ó, o negócio aqui engrossou, apertou muito, e agora? Continua confiando no teu Deus. Porque às vezes o Senhor, ele vai bradar e ele vai te socorrer, né, como o pessoal costuma dizer, né? No último minuto da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação. Não é? Às vezes você fala assim, pô, Jesus, está acabando o jogo vai acabar. E aí tu fica naquela angústia, naquele desespero. Aí Deus envia o socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? Na prática, né? Se os irmãos pudessem vir aqui pegar o microfone e dar testemunho, todo mundo ia falar. Não é mesmo, pastor? Aconteceu isso comigo, no dia tal, foi assim, foi assado. E Deus, no último instante ali, ele brada e te socorre. E aqui, esse homem, ele prefere o quê? Se corromper. Né? E hoje essa palavra está na moda aí, né, irmãos? Principalmente no Brasil, né? Quando fala negócio de corrupção, corrupção, corrupção. E aqui todos os setores que você imaginar nesse nosso país tem corrupção. De uma forma ou de outra, as pessoas acabam
cedendo a isso, cedendo à corrupção. Tem pessoas que entram no serviço público já querendo achar uma brecha lá, uma situação para obter algum tipo de vantagem, né? E, infelizmente, essas coisas estão acontecendo hoje também no meio da igreja, né? No meio do povo de Deus. Graças a Deus, na nossa igreja não tem isso, né? Glória a Deus por isso, irmãos. Mas, se você for ver aí as notícias, né? As coisas que a gente acaba descobrindo aí, o que está acontecendo nesse mundo aí é uma coisa terrível. As pessoas estão querendo resolver o seu problema. Não querem esperar no Senhor. Querem recorrer a quem? Ao rei da Síria. E aí vai saquear o ouro e a prata. Não permita, irmãos, que esses valores espirituais saiam da sua vida, saiam no meio da igreja. Não vamos permitir, não vamos abrir mão disso. De valores espirituais serem saqueados. E foi isso que Acaz fez. Ele tira a prata e o ouro da casa do Senhor e também dos tesouros da casa do rei e da casa do príncipe e dá para o rei da Síria. Então você vê que o governo dele também foi marcado pela corrupção. Não foi só esses aí que tem aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil a gente vai enumerar aqui vários governos que foram marcados pela corrupção. Lá também. Há tantos anos atrás já tinha isso, né? Essas coisas já aconteciam. É terrível. E quarto e último lugar, o governo de Acaz foi marcado pela inovação religiosa. Verso 10, olha o que diz aí. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com o rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e um modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Urias pegou tudo aquilo ali e fez conforme o rei ordenou. Agora a gente fica imaginando assim, meu Deus, Urias era o sacerdote, né? E ele atendeu ao pedido desse rei maluco. E ele fez conforme o cara ordenou. Será que por medo do rei matá-lo? Justamente. O altar que estava lá na casa do Senhor foi feito conforme o modelo, o padrão bíblico, o padrão que Deus queria que fosse feito. Lembra quando Noé vai construir a arca? Deus deu todo o modelo. Quando Moisés foi construir, levantou todo o povo para construir o tabernáculo, tudo foi dado, o modelo todo foi dado por Deus. E isso traz um ensinamento para a gente. Né? Aí o que Acaz faz? Sai o altar de Deus e entra no seu lugar quem? Um altar pagão. Um altar que ele viu lá na Síria e achou bonito. Viu lá em Damasco. O que isso fala, irmãos? Isso fala de culto humano. O nosso culto é para o Senhor, não é para homem. São as novidades que querem entrar na igreja, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Eu não sei se os irmãos lembram, há uns anos, há bastante tempo atrás, surgiu um movimento no Brasil que tinha dado certo na América do Sul. Quiseram colocar esse troço aqui dentro do Brasil, o tal do G12 na época, né? Eu me lembro que eu morava lá numa cidade do interior, lá de Goiás, né, em Anápolis, e eu tinha retornado para o Rio, e quando esse negócio de G12 estava bombando, né? Eu já tinha sido transferido para cá. Depois eu ouvi as notícias. Igrejas tradicionais fecharam lá. Teve pastor que morreu, aconteceu tanto problema lá, irmãos. Igrejas fecharam, igrejas que eram imensas. Tinham 1000 membros, fecharam. Então, quer dizer, ficou nítido o seguinte, o G12
para o Brasil não era de Deus. Se fosse de Deus, tinha permanecido até hoje. Aquilo que não permanece não vem de Deus, não adianta. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, com essas tais novidades, né? Que querem lançar no culto, querem inovar demais o culto. Esse é um perigo. E aqui, né, o altar, ele fala o quê? Do encontro de Deus com o homem, né? Do homem com Deus. O nosso altar, você vem se encontrar com quem aqui? Com o Senhor, né? Com Jesus, né, irmãos? A gente vem ter um encontro com Ele aqui. A gente vem aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para cultuá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei sabendo de uma notícia de um pastor missionário que estava em Portugal, e ele estava com a sua esposa lá, e inclusive a sua esposa estava grávida, né? E eu fiquei sabendo que as igrejas evangélicas lá gostam, né, do esoterismo dentro da igreja. Olha só que loucura, irmão. O cara vai adorar a Deus ou o cara vai fazer práticas esotéricas, né? E aquele pastor missionário, ele chegou lá para a pastora que estava lá na igreja, ele foi lá e estava trabalhando na obra, tentando converter o povo lá, né? A Jesus mesmo. E aquela pastora chegou, botou ele na parede e falou: olha só, missionário, ou o senhor adere, né, ao que a nossa cartilha aqui, como é a igreja, ou então vai embora. E ele estava com a sua esposa grávida e dependia, né, da casa, de tudo lá. E ele falou para ela assim: ó, sinto muito, mas a igreja existe, pelo menos a igreja evangélica, que prega o evangelho, ela não tem nada a ver com o esoterismo. E ele fala para ela: a senhora tinha que rever seus conceitos, né? E aí ela falou para ele assim: ó, meu filho, eu sinto muito, mas pode ir embora. Ela não quis nem saber se a mulher dele estava grávida. Botou ele para correr de lá, irmão. E ele ficou na rua, na praça, com a esposa grávida. Por quê? Porque ele não aceitou essa mistura aí, esse sincretismo aí. Como é que vai colocar esoterismo junto com a fé cristã? Não tem nada a ver. Se você ver ali, estudar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo combate essas coisas. Combate gnosticismo, combate um monte de coisas que dão para o caminho errado. E esoterismo não tem nada a ver com Deus. E ele ficou dependendo única e exclusivamente do Senhor. Mas eu tirei o chapéu para ele. É melhor sair e deixar Deus, né? Senhor, cuida de mim, envia o socorro, do que compactuar com isso, compactuar com o erro. Pode parar. Eu conheci aqui mesmo em Jacarepaguá, irmãos, líderes, né, que a pessoa, um pastor abençoado, daqui a pouco o camarada, ó, saiu da linha reta, deixou entrar um monte de coisa estranha na igreja, acabou, misturou o culto, inovou demais, e foi isso que a Acais fez, está vendo? Mudou o culto foi corrompido, perverteu o culto que deveria ser o verdadeiro culto ao Deus de Israel. Ele acabou com o culto, por incrível que pareça. Crônicas capítulo 28, vamos ler mais um versículo lá, por favor, a gente já vai encerrar. Segundo Crônicas 28, veja o versículo 24 aí, olha o que Acais fez, ó. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si, fez para ele, altares em todos os cantos de Jerusalém. Também, verso 25, também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, provocou a ira do Senhor,
Deus de seus pais. Está vendo aí, irmão? O cara simplesmente fechou as portas da casa do Senhor. Ou seja, o verdadeiro culto acabou. Isso aí, meu irmão, fala de morte espiritual, né? Acabou o verdadeiro culto. Aí que eu falo para você, falar de Acais é uma tribulação, né? Que o cara só deu bola fora, irmão. O cara só pisou na bola. Ninguém merece um camarada desse aqui. Mas, irmãos, quer saber a verdade? Eu e você estamos vendo isso aí fora, no dia a dia. Eu já ouvi dizer, irmãos, eu não sei, sinceramente, se isso é verdade, mas eu já escutei falar numa profecia, né, dizendo que no Brasil chegaria um homem de fora, um homem do exterior, de um país de fora, e esse camarada, ele vem como que aquele camarada que é lobo disfarçado, sabe como é que é? Por dentro ele é lobo, por fora ele vai chegar aqui com aquela pinta de grande líder espiritual, grande líder evangélico, para enganar as igrejas, enganar os líderes. E eu não vi isso uma vez só, não, eu vi já algumas vezes falarem sobre isso. O que compete a gente, irmãos, é a gente ficar atento, sabe? Porque, infelizmente, a gente vê, às vezes, a imaturidade de muitos cristãos, né? Porque chega um camarada, fala bonito, sapateia, ora em línguas, começa a entregar visão, revelação para todo mundo, e todo mundo começa a dar glória a Deus, aleluia. Não que eu não goste disso, irmão, pelo contrário. A gente busca o Senhor, a gente vai nos trabalhos, vigília. Quando a gente tem a oportunidade, a gente vai, irmão. Isso é de Deus. Agora, cuidado, que tem muita coisa que vem e é laço, que vem para complicar a nossa vida. As pessoas vão lá na frente, querem receber oração, aí qualquer um mete a mão na tua cabeça. Isso não é legal, irmãos, sabe? E às vezes lugares que você fala assim, não, aqui, esse lugar aqui não acontece isso não. Temos que ter cuidado. Cuidado com a sua vida espiritual. Não dê chance, né, para qualquer um tacar a mão na sua cabeça e depois trazer problema para você, trazer maldição. Vamos ficar atentos. Normalmente o diabo ele vem disfarçado, ele vem com um prato bonito, né, ele não vem feio, chifrudo, não vem nada disso não, ele vem bem bacana, bem bonito. É sempre uma mulher muito bonita, é sempre um homem muito bonito, e querendo enrolar aí e prejudicar a nossa vida espiritual. A gente tem que ter cuidado com isso. Deus nos chamou para nós sermos vitoriosos, vencedores, mais do que vencedores.